A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus. Professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, superintendente da EBD, que as bênçãos do Todo-Poderoso acompanhem cada um de vocês nesse trabalho, nessa missão. E estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para um breve comentário da lição de número 3, que tem por título As Abominações do Templo. O termo abominação é sinônimo de repugnante, detestável, odioso, literalmente que faz alguém se afastar de um mau cheiro. Está associado à idolatria, à impureza, mentira, Apocalipse 21 e o versículo 27. E ainda a palavra de Deus descreve assim as abominações. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e detestáveis, e reprovado para toda boa obra. Tito capítulo 1, em versículo 16. Essa é uma síntese sobre o termo abominação. O nosso texto áureo, ele se encontra em Ezequiel capítulo 8, verso 6, e disse-me, filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática. O lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 8, versos 5, 6 e 9, verso 12, 14 e 16, onde nós temos aqui, um breve relato sobre as visões de Ezequiel, a segunda visão de Ezequiel. O objetivo da nossa lição são 3. Expor a visão do capítulo 8 do livro de Ezequiel. Segundo, destacar as imagens de ciúme, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. Terceiro, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Esses são os objetivos da nossa lição. E como é de costume, o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, sobre a visão. Terceiro, sobre as abominações, parte 1. Aliás, segundo, sobre as abominações e parte 1. E terceiro, sobre as abominações, parte 2. Tá? Nós vamos iniciar a nossa lição aqui no comentário da introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugura esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com o oráculo divino. Apocalíptico, capítulo 1 e 40 ao 48. Além de 8 ao 11, o capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade. Meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda
sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então nós vemos que o livro de Ezequiel, ele tem abordagem apocalíptica, né? Por quê, irmão? Porque nós vemos que o livro de Apocalipse, ele sozinho é 80% linguagem figurada, né, simbólica, e 20% literal. Enquanto toda a Bíblia ela é 80% literal e 20% linguagem simbólica e linguagem, né, ou figurada, certo? Porém, no livro de Ezequiel, nós temos aqui essas abordagens, né, essas visões apocalípticas, porque elas são linguagem figurada e simbólica, né? Então, se considera essas porções do livro de Ezequiel apocalíptica, ok? É um livro que tem, né, textos apocalípticos, ok? Entrando aqui no nosso primeiro tópico da nossa lição sobre a visão, tá? No primeiro subponto, nós temos aqui a segunda visão de Ezequiel. Ele teve a primeira visão na sua chamada, lá no mês 14, né? Ou seja, no meio dos exilados, ele teve a primeira visão, certo? Quando Deus o chama para ser profeta, tá? E o profeta recebeu essa visão no mês 14, depois da primeira a visão da carruagem da glória de Deus. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel 1 e 2, e o capítulo 8 introduz uma nova visão. Tá? No 6º ano, no mês 6º, Ezequiel 8 e 1. Mas essa visão não foi da glória de Deus. Então essa segunda visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém, Ezequiel 8 e 18. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não havia sido destruído. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então nós temos aqui, né, o preterista e o futurismo. O preterista é as visões acontecidas no passado, que Ezequiel teve essas visões do passado, né, e que ela estava em andamento, e também ela era para o futuro, preterista passado e futurista futuro. Tá? Então essas visões têm esses dois âmbitos, né? Essas duas colocações. Preterista no passado e também futurista no presente. Ezequiel 8 e 18. No segundo subponto, a visão das abominações do templo. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras, Daniel 7, o verso 1 ao 15, o 28, Daniel 8, do 1 ao 15 e ao 27. E da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presente e futuro. Escreve as coisas que tem visto e as que são as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse 1 e 19. Então nós vemos aqui, quando João foi para a ilha de Patmos, ele teve visões, né, do passado, presente e futuro, aonde o próprio Jesus disse para escrever as coisas que eles estavam vendo, que iam de acontecer, né? Que estava acontecendo e que iam de acontecer, presente, passado, presente e futuro. Com Ezequiel não foi diferente, ele teve visões
certo? E essas visões, elas estavam no passado e também no futuro, tá? Ou pro futuro. Avançando para o terceiro subponto ou terceiro subtópico do primeiro tópico, como entender as visões de Deus. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então, quando Ezequiel tem essa visão, ele tem um arrebatamento de espírito, né? Ele não foi fisicamente, como foi no caso do evangelista ali no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, tá? Que foi arrebatado fisicamente, certo? Então, Ezequiel não foi arrebatado fisicamente, ele foi espiritualmente, tá? O próprio texto diz. E ele viu essas abominações, né? O profeta viu no interior do templo e foi mostrado 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então, Ezequiel teve esse arrebatamento de espírito e ele, como Felipe, e ele foi então levado, né, do cativeiro a Jerusalém. 1.500 quilômetros aproximadamente, 1.500 a 1.800 quilômetros. Né? Foi levado em espírito e ele teve visões de Deus. Avançando para o nosso segundo tópico sobre as abominações, parte 1. Primeiro subponto, ou primeiro subtópico do segundo tópico. A imagem de ciúmes. O uso da expressão imagem de ciúmes se explica porque a idolatria provoca ciúmes de Deus pelo seu povo. Tá? Então havia essa imagem de ciúme. O termo ciúme do hebraico é kinak, que significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, ou semel, em hebraico, imagem, ídolo, o que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Acera, deusa também conhecida como bosque, postos, ídolos. Então, havia essa imagem. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acera. Olha aí que, né, audácia que o rei fez. Mas que foi destruída pelo rei Josias, no 2 Reis 23:3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. Então, realmente era uma imagem, né, horrível, que representava a imagem de ciúmes. E para provocar ciúme ao Deus do céu, porque ele não aceita a idolatria, é abominação ao Senhor. Então, chegaram a esse ponto e Deus usa o profeta Daniel, né, e leva a Jerusalém e mostra essas visões. Agora, não da glória de Deus, mas das abominações que estavam acontecendo em Jerusalém. E hoje, o que está acontecendo? Que nós estamos vendo muitas coisas terríveis acontecendo dentro da igreja, do templo, da igreja de Cristo, que o Senhor não está satisfeito. Mas o Senhor tem nos dado alerta para que nós não caímos nessas mesmas condições. Avançando para o segundo subtópico do segundo tópico, o culto aos animais e aos répteis. Então eles chegaram ao ponto agora
zoolatria, de adorar répteis, animais, como os egípcios, né? Faraó tinha um emblema no seu chapéu, né? Naquela época, imagem de serpente, de besouros, tá? De gavião, de águia, porque eles adoravam, certo, esses animais, ok? Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos da forma do poder divino. Então, os egípcios usavam essas imagens e adoravam esses répteis, esses animais, né, que é abominável. Então, essa adoração aos animais a nação israelita, Judá, começou a fazer isso porque havia um pacto político com os egípcios. Então, eles começavam a fazer esse secretismo religioso. Eles adoravam a Jeová, mas também dedicavam adoração a esses répteis, a esses animais, né? Fazendo assim abomináveis aos olhos do Senhor. Avançando para o terceiro tópico, o subponto do nosso segundo tópico, os 70 anciões. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel. E nada há nas Escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Josanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento: Ezequiel 11:1, Jeremias 35:3, 40 e verso 8. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, 2 Reis 22, 8 ao 11. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Então nós vemos aqui os 70 anciões, né, nessas condições no templo. E diz que eles estavam de costa virada para o templo e de face e de frente com o sol, adorando ao Deus Sol, que também os egípcios o tinham como ídolo, né? Fazendo coisas abomináveis, aonde Deus leva Ezequiel para observar o que vinha acontecendo, só não naquele momento, não era como um filme, mas Deus mostrava o que estava acontecendo ao longo do tempo com a nação de Israel. Por isso Deus dá essa visão para Ezequiel. Avançando para o terceiro e último tópico, sobre as abominações, parte 2. O primeiro subtópico, o ritual de Tamuz. Tá? Nós vemos aqui, a respeito desse Deus, esse ídolo, parece que as mulheres estavam envolvidas num culto secrético, um secretismo religioso, visto que a visão é do 6º mês. Ezequiel 8:1. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz. Junho, julho. Tá? Então, essas mulheres adoravam, fazendo essas abominações, dando adoração ao Deus Tamuz e ao mesmo tempo adorando Jeová. Olha aonde, né, Deus leva Ezequiel para ver essa situação. Tamuz era uma divindade babilônica. Aqui já não era mais uma divindade egípcia, mas babilônica. Como estava o povo de Israel? De origem sumérica, Deus da navegação e dos rebanhos.
A crença pagã era que ele ficasse 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período da chuva. Assim era realizado anualmente um ritual de lamentação pelas carpideiras em favor de Tamuz. Tá? Essas carpideiras são as mulheres que choravam a esse deus Tamuz. Ele ficava 6 meses morto, que era o tempo de seca, e depois elas choravam, emocionando as outras pessoas, né, para chorarem também, para que esse Deus ressuscitasse, né, e aí para vir um tempo de chuva. Havia esse ciclo, 6 meses de seca e 6 meses chuvosos, que era o tempo da plantação, da fertilidade. Então, eles faziam esse culto, né, de adoração a esse Deus Tamuz, para que ele ressuscitasse e viesse trazer, né, chuva para haver, né, o tempo fértil. Então era 6 meses morto, tempo da seca, e ressuscitava e havia 6 meses chuvoso, né, tempo fértil. Então elas faziam isso em favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Aonde chegou? Essas mulheres, né, no templo, elas adoravam Jeová, ou Javé, e ao mesmo tempo ao deus Tamuz. Né? Isso é um secretismo religioso, é que nós vemos no catolicismo, é secretismo. Né? Adoram a Deus, a Jesus, mas também adoram os santos. Né? E há uma mistura do secretismo com as religiões, né, pagãs que nós temos conhecimento. Então estava assim essa situação. Avançando para o segundo subtópico do terceiro tópico, os adoradores do sol. Veja bem, meus queridos, aonde chegaram, tá? A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecida também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade, segundo Reis 3,16. Então era inevitável. O israelita, a nação de Judá, eles acreditavam que eles tinham um templo como um amuleto, né? Que Deus não ia destruir Jerusalém por causa do templo, a maravilha da época. Então eles acreditavam que todas as profecias que vinham contra, falando em destruição de Jerusalém, não era de Deus. E os falsos profetas endossavam isso. E eles continuavam na idolatria. Tá? Agora adorando o Deus Sol. Olha só, meus queridos. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo, virado para o oriente, adorando o Sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Deuteronômio 4,19. Havia no Egito o templo do Deus Sol, Bet-Shemesh, em hebraico, Casa do Sol, Jeremias 43:13. É termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego Hélio, Póleos, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Shemesh, em Judá. Tá? 2 Reis 14:11. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome em hebraico, ou Heliópolis em grego, Gênesis 41, versículo 45 ao 50, ou 45 e 50, na Septuaginta. A cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, né, as falsas divindades, a apostasia generalizada. Então estava aí as condições, né, onde Deus leva Ezequiel em espírito a Jerusalém, a quase 1.500, 1.600 quilômetros aproximadamente, para ver o que os anciões, para ver o que
aqueles que tinham responsabilidade de adorar a Deus e exterminar a idolatria, estava fazendo, agora adorando o Deus Sol, virado a costa para o templo e de frente para o sol, adorando, né? Esse Deus que não havia nada, não tinha nada a ver com eles, era abominável aos olhos do Senhor Todo-Poderoso. E eles provocaram então a ira, tá? Esses anciões, eles provocaram a ira a Deus e foi inevitável, né? O povo de Judá, essa nação, provocou a ira a Deus e foi inevitável a destruição de Jerusalém e também do templo, em que eles tanto, né, também idolatravam como um amuleto, aonde imaginavam que Deus jamais destruía a cidade de Jerusalém por causa do templo. Então está aí, meus queridos, esse comentário da lição de Ezequiel, uma lição inédita, né? Seria de lições inéditas, de difícil, né? O livro de Ezequiel é pouco estudado, é a primeira vez que é comentado nas lições da EBD, tá? Comentário das lições da EBD, e é de difícil entendimento, porque ele também é de linguagem figurada e simbólica. Fazendo a nossa conclusão dessa lição, aprendemos com as quatro cenas do capítulo do pecado, aprendemos com as quatro cenas do pecado cultico, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que acontece com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então vamos tomar cuidado com esse pecado da idolatria, né? A idolatria, ela é a abominação aos olhos do Senhor. E o nosso Deus, o Espírito de Deus, tem ciúme de nós. O nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tem que estar dedicando, tem que estar puro para a adoração somente ao nosso Deus. Cuidemos, tá? E há muitas, né? Às vezes nós criamos, às vezes falamos que não, criticamos os católicos pela idolatria, mas muitas vezes nós criamos deusinhos e idolatramos, e às vezes o nosso Deus, nós fazer a vontade dele, nós colocamos esse Deus como um amuleto e ele tem que fazer a nossa vontade. Isso é idolatria, tá? Isso é idolatria. Nós temos que fazer a vontade do nosso Deus, porque ele é maior. Ele não é como os ídolos que as pessoas fazem, né? Ídolos, e que esse ídolo é comandado por eles, né? É levado em andames, não tem perna para que andem, não tem nariz para que sintam o cheiro, e nem boca, nem língua para que tenham paladar. As suas mãos não apalpam e nem pegam, e nem seus pés andam. Então são os ídolos das nações, mas o nosso Deus é vivo. E nós temos que submeter a Ele, e não Ele a nós. Cuidado com a idolatria, criando o deusinho para fazer segundo a tua vontade, ou as suas vontades, tá? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueça, você que está pela primeira vez assistindo o nosso canal, de dar o seu like, dar o seu joinha, compartilhar nossos vídeos e se inscrever no canal. Bye bye, até o próximo vídeo e um beijão no seu coração.